Em 2010, Alan Cattell, de 54 anos, foi encarregado de limpar o plástico das laterais de um forno em uma fábrica de caiaques em Runcorn, Cheshire, no Reino Unido. Alan subiu no forno e começou a raspar o plástico acumulado. No entanto, seu colega de trabalho, Mark Francis, não sabia que ele estava lá dentro e acabou ligando o forno, fazendo com que as portas se fechassem automaticamente. Quando a temperatura começou a subir, Alan tentou desesperadamente se libertar, batendo freneticamente nas laterais com um pé de cabra. A fábrica era tão barulhenta que ninguém conseguiu ouvi-lo gritando de dor. Ele chegou a bater na porta com as mãos, deixando sua pele para trás a cada tentativa. Eventualmente, ele desabou de dor inimaginável enquanto era cozido vivo. Os trabalhadores só foram alertados quando a fumaça preta, vinda de seu corpo, começou a se espalhar pela fábrica. Infelizmente, já era tarde demais. O diretor técnico da empresa, Peter McCarthy, foi considerado culpado de 2 violações das normas de saúde e segurança relacionadas a esse terrível incidente. As redes de descanso do campus do Lewis and Clark College, em South Portland, nos Estados Unidos, pareciam ser apenas uma forma tranquila de relaxar, mas acabaram se tornando palco de uma tragédia que chocou a comunidade acadêmica. Em 29 de agosto de 2022, Henry Gilman, um calouro de 19 anos, faleceu após o colapso de uma das colunas que sustentavam as redes. Naquele dia, após participar de uma caminhada patrocinada pela escola, no Monte St. Helens, Henry e outros 5 estudantes decidiram relaxar em redes instaladas em uma área de recreação conhecida como Grape Arbor. As redes estavam presas em um padrão cruzado entre 4 pilares de tijolos vermelhos. Subitamente, uma das colunas, que não era reforçada, cedeu com o peso dos estudantes, resultando na morte de Henry e ferimentos em outras 2 alunas. Apesar da tentativa de reanimação cardiopulmonar feita por transeuntes, Henry não resistiu aos ferimentos. O incidente levantou sérias questões sobre a segurança das instalações da universidade. Em resposta, a mãe de Henry moveu uma ação judicial contra a instituição e os responsáveis pela área recreativa, exigindo uma indenização de $30 milhões. O caso serve como um trágico lembrete da importância de garantir a integridade estrutural de áreas destinadas ao lazer em ambientes públicos e educacionais. Em 11 de janeiro de 2013, o corpo de Kendrick Johnson, um estudante de 17 anos, foi encontrado em circunstâncias extremamente estranhas dentro do ginásio da Lowndes High School, em Valdosta, Geórgia e Itairua. Ele estava de cabeça para baixo, enrolado dentro de um tapete de ginástica. A investigação inicial, assim como a primeira autópsia, apontaram que a morte havia sido um trágico acidente. Segundo as autoridades, Kendrick teria morrido por asfixia posicional, ou seja, ele teria ficado preso de cabeça para baixo em um espaço fechado por um longo tempo. A hipótese era de que ele teria caído acidentalmente dentro do tapete ao tentar pegar um tênis que guardava ali, para evitar pagar por um armário escolar. No entanto, os pais de Kendrick não aceitaram essa versão. Para eles, a morte do filho tinha sinais suspeitos e não estava sendo investigada com a seriedade devida, possivelmente por conta de questões raciais ou até mesmo uma tentativa de encobrir algo maior. E com o tempo, surgiram elementos que pareciam dar razão a eles. Ainda em 2013, o corpo de Kendrick foi exumado e submetido a uma segunda autópsia. O novo laudo apontou hemorragia no lado direito do pescoço, sugerindo que ele poderia ter morrido por um trauma causado por um impacto forte. Mais chocante ainda foi a revelação de que vários órgãos de Kendrick estavam ausentes, e em seu lugar haviam colocado jornais. Apesar dessas descobertas e dos anos de luta dos pais de Kendrick em busca de justiça, o caso ainda permanece envolto em mistério. A investigação mais recente, encerrada em janeiro de 2022, foi concluída sem que ninguém fosse responsabilizado. O xerife do condado de Lowndes, Ashley Paulk,
declarou que não havia evidência de homicídio, nem de acobertamento ou conspiração. Para ele, a morte de Kendrick foi apenas um evento trágico e inexplicável. Slobodan Praljak foi um general croata da Bósnia que atuou tanto no exército croata quanto no Conselho de Defesa Croata, a força militar da autodeclarada República Croata da Herceg-Bósnia. Essa entidade existiu entre os anos de 1992 e 1995, durante a Guerra da Bósnia, período marcado por intensos conflitos étnicos e políticos nos Balcãs. Em 2017, após anos de investigações e julgamentos, Praljak foi considerado culpado por crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. A condenação referia-se a atos cometidos durante a guerra, e a sentença foi anunciada no dia 29 de novembro daquele ano, durante uma sessão de apelação. No momento em que os juízes confirmaram sua condenação, Praljak levantou-se da bancada e, com firmeza e indignação, declarou: Slobodan Praljak não é um criminoso de guerra. Rejeito com desprezo o seu veredito. Logo após essas palavras, ele retirou de seu bolso uma pequena garrafa contendo um líquido e afirmou que se tratava de veneno. Diante do tribunal atônito, ele ingeriu o conteúdo da garrafa. Poucos instantes depois, Praljak desabou no chão da corte e foi levado às pressas para um hospital próximo. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu. Uma autópsia posterior confirmou que sua morte foi causada por envenenamento com cianeto de potássio, uma substância altamente tóxica que provoca parada cardíaca quase imediata. A morte dramática de Praljak dentro de um tribunal internacional foi amplamente repercutida na mídia mundial e gerou debates sobre segurança em tribunais e sobre os desfechos judiciais dos conflitos dos Balcãs. Durante uma cirurgia, o médico Humphrey acabou retirando o órgão errado do paciente William Bryan, de 70 anos. William e sua esposa, Beverly, estavam visitando uma propriedade alugada no condado de Okaloosa em 2024, quando ele começou a sentir uma dor intensa no lado esquerdo do abdômen. Diante da suspeita de um problema no baço, William foi internado para exames mais detalhados. Mesmo demonstrando hesitação em relação à cirurgia, ele acabou sendo convencido de que essa seria a melhor alternativa. O procedimento foi marcado e realizado no dia 24 de agosto de 2024, no Hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast, localizado no condado de Walton. No entanto, durante a cirurgia, o médico cometeu um erro grave. Em vez de retirar o baço, ele removeu o fígado de William. Ao fazer isso, cortou também um vaso sanguíneo vital que abastecia o órgão, o que causou uma hemorragia intensa e fatal. Apesar da gravidade da situação, o cirurgião acreditava ter removido o baço e afirmou que ele estava tão comprometido que havia crescido 4 vezes o tamanho normal e até mudado de posição no corpo. A verdade só veio à tona após uma autópsia, que revelou que o baço de William ainda estava em seu lugar. Agora, a viúva, Beverly, está exigindo que medidas legais, tanto criminais quanto civis, sejam tomadas pela morte do marido. O caso segue sob investigação. Um hipopótamo definitivamente não é um animal de estimação comum, e há bons motivos para isso. Eles possuem enormes dentes caninos e são conhecidos por causar mais mortes de seres humanos por ano do que leões, elefantes, leopardos, búfalos e rinocerontes juntos. Além disso, mesmo podendo pesar até 3 toneladas, esses animais são extremamente rápidos. No início de 2011, o fazendeiro sul-africano Marius Els compartilhou um vídeo que mostrava o relacionamento inusitado que ele tinha com seu hipopótamo de estimação chamado Humphrey. O vídeo viralizou. Marius criava Humphrey desde que ele tinha apenas 5 meses de vida e dizia que o considerava como um filho. Apesar da aparência carinhosa da relação, logo surgiram indícios de que Humphrey não era tão dócil quanto parecia. Em um episódio alarmante,
ele tentou atacar 2 canoístas no rio Vaal. As vítimas gritaram e bateram palmas para espantá-lo, mas o animal não recuou. Mário só conseguiu afastá-lo oferecendo uma maçã. Esse incidente parece ter marcado uma virada no comportamento do hipopótamo. Cerca de 6 meses depois, paramédicos foram chamados à fazenda de 400 acres de Mários, onde encontraram um corpo mutilado dentro do rio. A vítima, que foi declarada morta no local após um ataque violento com mordidas, era o próprio Mários Els. Seu agressor, o animal que ele criava e amava, Humphrey, o hipopótamo. Essa tragédia serve como um lembrete poderoso de que, por mais que pareçam inofensivos ou domesticáveis, animais selvagens mantêm seus instintos naturais. É fundamental termos consciência dos riscos e respeitarmos os limites da natureza. O jovem Schmieder, um piloto de wingsuit de 28 anos da Itália, teve um destino trágico. Em 26 de agosto de 2016, ele decidiu transmitir ao vivo pelo Facebook um salto de base jumping com traje de asa a partir do cume das montanhas Kandasdeg, na Suíça. Durante a gravação, é possível ouvi-lo falando com seus espectadores em alemão, dizendo algo como: "Hoje vocês vão voar comigo." Era para ser uma experiência eletrizante. E foi, mas não da maneira esperada. Como a filmagem mostra, algo deu terrivelmente errado. Armin, como era conhecido, caiu e acabou morrendo. A câmera que estava em seu bolso não registrou o impacto em si, mas é possível ouvir o som de sua queda, seguido por um ruído inquietante de sinos de vaca. Ele havia caído em um campo onde havia gado. O wingsuit é um traje especial projetado para proporcionar mais sustentação no ar, permitindo que o atleta deslize por mais tempo antes de acionar o paraquedas. Apesar disso, como em qualquer salto desse tipo, o final seguro normalmente depende da abertura do paraquedas. Nesse caso, infelizmente, parece que o equipamento falhou ou não foi acionado a tempo. Nos últimos anos, o número de acidentes fatais em saltos de wingsuit tem aumentado. A busca por adrenalina, combinada com a vontade de registrar cada momento, muitas vezes acaba custando muito caro, como aconteceu com Armin. A história de Barry Griffiths é um lembrete trágico de como um gesto simples e aparentemente inofensivo pode ter consequências fatais. Quantos de nós já não tentamos separar hambúrgueres congelados com uma faca depois de tirá-los do freezer? É algo comum, cotidiano, e ninguém imagina que isso possa acabar em tragédia. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Barry. Barry Griffiths, um homem de 57 anos que vivia sozinho em uma residência assistida em Powys, no país de Gales, não foi visto por alguns dias. Preocupados com seu bem-estar, vizinhos ou funcionários do local acionaram a polícia para verificar o que havia acontecido. Ao entrarem em sua casa, os policiais encontraram um rastro de sangue que os levou até o quarto, onde encontraram Barry já sem vida. As investigações revelaram um cenário inesperado. A porta do freezer ainda estava aberta, hambúrgueres congelados estavam sobre o balcão da cozinha e uma faca e um pano de prato jaziam por perto. Tudo indicava que Barry havia tentado separar os hambúrgueres usando a faca, mas acabou se ferindo acidentalmente de forma grave. O inquérito sobre sua morte concluiu que ele sofreu um ferimento acidental ao tentar forçar a separação dos hambúrgueres congelados. Essa triste história destaca como acidentes domésticos, por mais banais que pareçam, podem ser perigosos, especialmente quando se está sozinho.